Amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom dia para todos. Em nome de Jesus Cristo, né? Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu falar com vocês. Na verdade, eu vou fazer essa introdução aqui, vou passar para o Renato. O Renato tem uma palavra para dar, e ele vai dar a palavra, eu vou ficar acompanhando também, vou ficar me alimentando também, tá? Mas antes eu quero falar uma coisa para você interessante. Eu estava lendo hoje, para você daqui, você de casa, não falei com o pessoal de casa. Está no ar? Tá, né? Isso. Então, bom dia para você de casa, Deus te abençoe, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê a paz, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que você possa ter cada vez mais do Senhor aquilo que tem buscado, tá bom? Eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra que vai ser dada hoje, porque ela vai ser com base naquilo que Deus falou em Mateus 4,4, eu citei na minha oração. E é uma das maneiras de Deus falar. Deus tem assim, lá no Velho Testamento, 4 maneiras de falar ao povo, de falar ao indivíduo. Era por uma percepção, né, que a pessoa tinha, né? Falava por sonhos, falava cara a cara. Eu até anotei algumas coisas. Falava por visões. E com os profetas, quando ele queria se revelar ao profeta, e que eles não sabiam nada, ele falava cara a cara com o profeta. Mas aí depois vem, diz a Bíblia, que ele falava através da sua palavra. Quando Jesus, confrontando o diabo, disse, também está escrito. Então Jesus está dizendo assim, Deus falou pela sua palavra. Deus está falando pela sua palavra. Mas hoje a gente não está muito crendo na palavra de Deus. Eu posso afirmar a você, e eu ouvi de alguém, que hoje, a pessoa falou 70%, eu digo 90% dos crentes, daqueles que estão na igreja, incluindo a nossa. A gente escuta a palavra de Deus e não pratica. E a Bíblia Sagrada diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e pratica. Mas nós estamos ouvindo a palavra, estamos vindo à igreja e não estamos sendo praticantes dela. Nós não estamos ouvindo os conselhos, buscando das pessoas que têm experiência, das pessoas que têm experiência com Deus. Eu falei domingo passado sobre isso, que andou com Deus, que estava com Deus, que busca Deus, que fala com Deus, para que aquela pessoa dê uma palavra de Deus para a gente. Então ele fala também através dos profetas, mas hoje, sobretudo, através da palavra. Mas na experiência grande que você possa ter para Deus se revelar a você, é cara a cara, é você e Deus, não tem outro, não tem intermediário. O véu do templo se rasgou e cada pessoa pode buscar a Deus e Deus falar com ele. Mas para Deus falar com ele, ele tem que ter uma santificação, ele tem que estar limpo, porque Deus não pode habitar em pecador. E até a promessa de milagres, a Bíblia diz assim, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha só. Então tem um momento que a gente tem que se limpar de tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que está dentro da gente, de maus pensamentos, de pensamentos futuros, de um monte de coisa para poder Deus falar. E eu não quero me alongar muito, eu quero que você abra rapidamente, antes de eu passar para o Renato, aqui em Gênesis, no capítulo 15, onde a Bíblia diz que foi descoberta a graça, né? A graça foi descoberta aqui, nesse capítulo 15. Eu digo descoberta, não, já existia, mas essa é uma palavra que eu estou usando. Na Bíblia tem palavras que Deus, ele acha o termo, não Deus, né? Mas o homem achava o termo correto para poder falar. Quando ele diz assim, Deus amou o mundo de... Esse tal, o que é esse tal? Olha só. É uma maneira, meu irmão, tão grandiosa, tão expressiva, que não se achou adjetivo para isso. E às vezes também nos faltam adjetivos para poder falar. O sentimento de Ananias era tão grande, tão grande, tão grande, que ele, para poder tentar expressar para Deus, e Deus vê o que ele estava sentindo, ele chorou, virou para a parede, chorou, só isso, não fez mais nada. Ele fez uma oração, virou para a parede, quando disseram, você vai morrer, ele vira para a parede lá e chora. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele? Não, diz a Bíblia que Deus viu o sentimento, o choro dele. Ele estava chorando, o choro expressava o sentimento, o choro expressava o que ele estava sentindo. Muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa dor, os nossos gemidos, e a Bíblia também fala que o Espírito Santo ora de fato, com gemidos inexprimíveis,
Não é aquele grito que a gente dá, que a gente solta muitas vezes, é que vai fazer a gente ser ouvido. Mas às vezes é um gemido, é uma dor que você sente. É um sentimento que você tem, que Deus vê aquele sentimento que você expressa, que está passando, que o ser humano não consegue ver. O ser humano não consegue enxergar que o outro está sofrendo, que o outro está padecendo. Ele quer que o outro sofra ainda mais. Ele quer que o outro pague por alguma coisa que ele imagina que o outro tem que pagar, ainda que desconheça. Então, Deus fala nessas maneiras e ouve gemidos inexprimíveis. Há pessoas que ficam ali só gemendo. Ele não consegue falar, ele não consegue andar, não consegue ir no banheiro, ele não consegue se expressar. Você pega os idosos hoje, ele não consegue, às vezes, se levantar para ir num banheiro, meu irmão. Deita numa cama, começa a gemer, ele não começa a falar. É assim que vai acontecendo. Então, deixa eu pegar Gênesis 15, que eu quero dar uma prévia aqui para você, antes do Renato. Vai diminuir um pouquinho o tempo, vai ser bem rápido a minha parte aqui. Gênesis 15, por favor. Olha o que diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Então Deus agora falou em visão. E tem momentos que a gente tem uma visão assim das coisas que está para acontecer, ou que está acontecendo, ou que Deus está mostrando para a gente. Eu confesso a você que Deus já falou comigo em visões e já falou em sonhos. Deus já falou em visões, em sonhos e percepções. Isso já falou. Cara a cara, meu irmão, eu confesso a você que eu já tive assim uma percepção dele estar falando, mas eu não posso afirmar, não vou mentir aqui do altar de Deus. Mas eu tive uma percepção. E eu tive a percepção que era ele, porque eu tive um medo tão grande. Como dizer? Não vou dizer medo, porque a Bíblia fala às vezes do medo ali, num temas, e as pessoas podem confundir. Um temor. Eu tive um temor tão grande que eu me via assim, num momento, dizer assim: eu posso morrer agora. Deus, nesse momento a minha família pode me tirar daqui num caixão. Desse estado que eu estou. De tanta glória que estava envolvido naquele momento ali. Como também já tive embate com o diabo de saber que ele estava ali, naquele momento, e eu tinha que enfrentá-lo. E ele se revelando ali naquele momento que era ele, Satanás. Eu já tive essas experiências. Mas essa de cara a cara, eu tive percepção mais ou menos de que era aquilo. Porque eu tive aquele temor, mas tão grande que eu não sabia para onde ir, onde olhar, o que fazer. Se eu me levantava, se eu saía, eu fiquei estático ali, parado, sem saber o que fazer. Mas naquele temor de saber assim: eu posso morrer agora, eu posso morrer agora. É como se dissesse assim: ele está com uma linha assim, a minha vida está numa linha na mão dele. Se ele soltar, eu morro. Se ele soltar, já era. É como se Deus dissesse para mim assim: a sua vida está na minha mão. E olha, eu não estava doente, eu não estava enfermo, não estava nada. Eu estava num processo de santificação e de buscar a Deus, em oração. Esse era o momento. E como se dissesse assim: você depende de mim. Você só depende de mim, você não depende de mais ninguém. Se eu quiser agora, eu posso matar ou deixar você viver. É como se viesse essa percepção em mim, assim, tá? Então, e eu já tive isso. Eu sei o local que eu estava, eu sei onde eu estava, eu sei tudo. Eu não vou falar para você, porque tem coisas que é experiência pessoal que você tem com Deus. Então, essa é a percepção. Mas em sonho, quantas vezes Deus falou comigo em sonho? Quantas vezes? Deus falou comigo. Visões assim, de você estar assim, como aquela de Pedro, se você não sabe se está acordado ou dormindo, sabe? Aquela coisa que você está assim, acordado e dormindo, num êxtase. Várias vezes também Deus já falou comigo. Deus sair daquele estado e for naquilo que Deus havia falado, e está acontecendo exatamente aquilo que Deus falou. Eu já contei para você que um dia, eu vou contar só uma das experiências que eu falei, que eu me arrependo até hoje de não ter feito. Quando eu fui a Israel, Deus colocou, eu estava subindo o Monte Sinai, e eu falei para Deus assim na minha oração: Deus, me dê 10 promessas para me levar para o povo. Confesso a você, e eu fui contando. Se Deus me deu 10, eu não prestei atenção. Mas eu fui contando até 5, 6, eu fui contando, mais ou menos, que Deus foi me dando. E subindo o Sinai, foi 6 horas de subida ali, tinha uma turma de gente. Começamos 1h da manhã, chegamos lá 7 da manhã, lá em cima, no topo onde Moisés falou com Deus, onde Deus falou com Moisés. E eu pedi a ele, na hora que eu estava subindo, e quando eu cheguei lá, Deus falou para mim assim: olha, tem um local, não, no Jordão, não falou lá, foi no Jordão. Aí
quando estava no Jordão, tinha uma turma de gente batizando de Jundiaí, São Paulo. Eu não sei nem qual igreja que era, tinha umas 300 pessoas batizando, era de Jundiaí. E quando estava batizando, Deus me deu assim uma visão, mais ou menos, que era para mim comprar um sítio que tinha um rio de águas cristalinas com seixos de pedra e que fazia uma curva nesse rio e que era para me comprar ali, e me deu até o plano, onde eu colocaria câmeras para filmar as pessoas se batizando, de um lado do rio, do outro lado do rio, até isso ele me deu, e como é que faria, o deck descendo, isso tudo veio na minha visão, naquilo ali. Eu voltei de Israel, esqueci daquilo, deixei isso para lá. Um dia eu estava em casa, 5 horas da manhã, aí tive essa visão, não sei se acordado ou dormindo, como diz lá na visão de Pedro, né? E veio assim: você não foi ver o que eu te mostrei. E aí me mostrou. Mostrou o quê? A curva do rio onde o pessoal se batizou. Foi o Leonardo que se batizou? Leonardo, aí uma turma do Nádia, uma turma toda. E era ali, naquela curva daquele rio ali, que tinha areia no fundo, tinha aquelas pedras redondas, não é isso? E falou assim: vai lá que está vendendo. Eu chamei o motorista, que era o Dino na época, falei: Dino, vamos para lá. E eu pensando em mim, aquilo lá é muito caro, na beira de um rio, água cristalina, água limpa, assim, aquilo é muito caro. Vinha água da montanha, descendo ali de Petrópolis, se eu não me engano, naquela região de montanha, que a água desce ali. Mas eu fui para lá, atendi aquela visão e fui para lá. Quando eu cheguei para lá, meu irmão, que eu fiz a curva, o que eu vejo? Uma placa no sítio: vende-se. Do jeito que eu vi na visão. Não sei se o Leonardo foi comigo nesse dia, não sei se foi. Foi uma turma comigo. Eu peguei aquele telefone, liguei, e eu pensando assim: hein? Na van? Isso mesmo, você foi, vence. Eu peguei o telefone, então o Leonardo foi, ele testemunha disso aqui. Eu peguei o telefone e falei: isso aqui deve ser muito caro. Aí peguei o telefone, liguei e falei: meu amigo, tem uma placa aqui vendendo e tal. Ele falou: vendemos sim. Eu falei: quanto é que é? Ele falou assim: 35 mil reais. Eu me assustei, que eu pensava nos 300 mil. E eu tinha o dinheiro para comprar. Olha só, eu tinha o dinheiro para comprar 35 mil reais. Mas falou assim: mas isso aqui eu posso parcelar em tantas vezes. Não me lembro mais as vezes que ele falou. Mas se for à vista, a gente conversa. E eu tinha o dinheiro para pagar à vista. Saí dali alegre, meu irmão, cheguei em casa, contei. Meu irmão, tem coisa que você não conta, nem para sua mulher. Não conta. Porque às vezes ela não está no mesmo espírito que você, não está na mesma dimensão que você está, na mesma espiritualidade. Não é que é culpa dela, não, que você está buscando Deus. Deus falou que foi contigo, não foi com ela. Não foi com seu filho, não foi com ninguém, foi contigo que ele falou. Ele lidou com você. Deus não falou com Sara, falou com Abraão, mas a Sara é que teve o filho. A Sara também foi a mãe do herdeiro, da promessa. Então, olha só. Eu cheguei em casa, falei para minha mulher, falei: olha, eu vou comprar isso aqui, porque Deus me mostrou assim. Para que você quer isso? Para que você quer isso? Você já teve um lá em Guaianazes, deixou para lá, fez não sei o quê, assim assado. Meu irmão, não comprei. Quando eu caí em si, tempos depois, eu falei: eu vou comprar. Fui lá, já tinha vendido. E eu não comprei. Você sabe que aquilo me dói até hoje? Toda vez que eu falo daquilo, porque eu fui desobediente. Eu desobedeci aquilo que Deus me mostrou em visão. Eu tinha que ter feito. Então, essa espiritualidade, as pessoas devem ter e saber, mas para isso ela precisa ser orientada de alguma forma, de alguma maneira. E Deus me mostrou, foi Ele que me mostrou. E Ele me faz doer até hoje isso que eu não fiz. Deus me faz doer, até hoje, porque eu não comprei aquele pedaço de terra. Mas de vez em quando eu passo lá. Outro dia eu vim do interior, entrei por dentro, ali por lado do Rio Douro ali, passei ali, entrei em Magé, passando Magé, entrei à direita, passei por dentro ali e passei, eu vou lá ver, quem sabe tem uma placa lá que vende de novo. Mas não tinha. Aí estava lá plantado um monte de aipim, né, no chão, que negócio. Tinha um campinho de futebol assim que eles fizeram, e tudo isso me mostrou que eu podia fazer para o povo de Deus, e que não era para uma igreja, era para todas as igrejas que Deus me falou que era para poder fazer, que não tinha nada igual, daquela maneira. Era uma espécie de Jordão, como se tivesse aquele Jordão que as pessoas iam para lá se batizar e iriam para aquele lugar se batizar ali com uma infraestrutura bacana.
Eu não fiz. Então Deus fala com a gente em visões. Mas para você saber que Deus está falando, você tem que prestar atenção. Você tem que estar, meu irmão, orar e vigiar. É Deus que está falando, não é Deus que está falando? Mais ou menos assim. Então vamos lá. Então Deus falou com Abraão em visão, dizendo: não temas. Por que Deus disse não temas? Preste atenção aqui, por favor. Abraão temia ser assassinado pelos seus inimigos antes que a promessa chegasse. Olha só que coisa. Deus tinha feito uma promessa a ele, e ele temia que fosse assassinado pelos seus inimigos antes da promessa chegar. E ele queria que a promessa viesse antes dele morrer. E ele fala com Abraão, com Deus, e Deus diz: Abraão, não temas. Olha só, olha o que ele fala em seguida: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua segurança, eu sou a tua fortaleza, eu sou aquele que te protege. Eu, Deus. Não é, agora preste atenção nisso, isso é importante, não é a promessa que vai te proteger, não é a promessa que vai te sustentar, é o que Deus quis dizer. Não é a promessa que vai te dar de comida, não é a promessa que vai proteger seus filhos, não é a promessa que eu fiz que vai te fazer você viver eternamente nessa terra, que vai fazer nada para você acontecer. Mas eu, Deus, é que vou te proteger. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, o seu prêmio. Não é a promessa que eu fiz. A sua promessa sou eu, Deus. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, eu sou a sua promessa. Não é o que eu fiz. Eu te prometi dar essa câmera que está filmando. Não é ela que vai te sustentar, não é ela que vai ser a sua solução, mas eu, Deus, vou ser a sua solução. Eu vou ser o seu galardão, eu vou ser o seu prêmio, eu vou ser a sua promessa, eu vou garantir para você, eu sou a sua garantia de que você vai conquistar aquilo que eu prometi e que você vai viver daquilo. Então ele disse: eu sou o seu escudo, quer dizer, eu vou te proteger. Se eu sou o seu escudo, seu inimigo não chega a você, vai ter que passar por mim. Vamos lá, o seu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, Senhor Jeová, que me has de dar? Olha só, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Preste atenção nisso aqui, por favor, eu quero a sua atenção para isso aqui. O que Deus está dizendo aqui? Que o herdeiro não é aquele que Deus não deu, que aquilo que seria a herança, o herdeiro de Abraão, é o que Deus deu. O que é nosso, o que vai ser a nossa solução, o que vai ser o importante para nós, o vital para nós, é o que Deus dá, e não aquilo que a gente conquista sem Deus. Que esse rapaz, esse Eliezer, não foi Deus que deu como herdeiro. Ele falou: não, esse não foi eu que dei, não será o seu herdeiro. O seu herdeiro vai ser o que eu der, o que sair das suas entranhas. Esse vai ser o seu herdeiro, e não esse que eu não dei. Então não adianta você se fiar naquilo que Deus não deu, naquilo que Deus não fez. Eu não vou seguir mais adiante, mas eu vou só dizer uma coisa no final dessa conversa. Quando Abraão descrente já estava, Deus disse assim, a Bíblia diz que não mandou ele sair para fora não. Deus levou ele para fora e disse assim: olha para o céu e conta as estrelas. O que Deus está dizendo? O que você precisa vem do céu, meu amigo. O que você precisa vem do céu, não vem de você, não vem do lado, não vem da frente, não vem de baixo, vem do céu. Olha para o céu, peça alguma coisa para o céu te dar. Esse vai ser seu, esse vai ser vital, esse vai continuar, esse vai ser sua descendência, isso vai ser tudo seu, vem do céu. Eu posso dormir com a minha mulher Sara, mas se do céu não vier como não estava vindo, ele não teria filhos.
Uma mulher estéril pode dormir com um homem como Ana e Eucana, mas se do céu não viesse, ela não teria filhos. O que fez ela gerar filhos foi a oração, foi a insistência, foi, meu irmão, a persistência dela pedir, de falar, e falar: Deus, é para o seu propósito, isso aqui para a sua glória, vai ser para a sua honra, vai ser para isso. Então foi do céu, falou: olha para as estrelas e conta. Aí ele não podia contar as estrelas, que eram muitas, dizendo o seguinte: no céu tem muitas bênçãos que a gente sequer pode contar. A gente pode pedir 1, 2, 3, 10, 100 mil, mas do céu tem muito mais do que isso. No céu tem mais do que a gente pode contar. No céu tem mais do que a gente pode pedir. Agora, em seguida diz, aí vem a graça, que diz: Abraão creu na promessa. Ele creu, ele acreditou na promessa. E isso lhe foi, olha só o que diz, imputado por justiça. Não veio dele, Deus deu, imputou a ele. Por quê? Porque ele acreditou que Deus daria a ele aquilo que estava falando, que estava prometendo. Você crê naquilo que Deus te prometeu? Naquilo que Deus falou com você? Eu acredito nisso, piamente. Então, meu irmão, Deus vai te dar. Ele é seu galardão, Ele é seu escudo, Ele é sua força. Não é a promessa. Eu estou de olho na promessa. Abraão, de olho na promessa, não recebia nada. De olho na promessa, não recebia coisa alguma. Não. Mas quando ele colocou os olhos no Senhor e creu no Senhor, esquecendo a promessa, porque Deus é que cumpriria a promessa, aí ele recebe, meu irmão, o que Deus havia prometido. Aí isso foi imputado pela fé. E a Bíblia diz que todos que são da fé são filhos de Abraão, porque Abraão também creu na promessa.